conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Quando Jesus diz isso, ele estava falando de algo muito específico. Ele não está dizendo que a verdade ela é confortável, ele está dizendo que a verdade liberta. E a libertação pressupõe que antes havia uma prisão. A prisão mais difícil de você perceber é aquela que você mesmo construiu. Por mais que você não saiba. Essa construção normalmente ocorre com padrões que você acabou repetindo ao longo do tempo e que isso se tornou uma personalidade, a sua personalidade. É aquela pessoa, sabe, quando ela diz a síndrome de Mariela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer dessa forma. E bom, você escuta ela dizendo isso? Eu já conversei com várias pessoas até do meu redor, e eu já ouvi pessoas dizerem isso. Não, isso sou eu sou dessa forma. Eu sempre fui assim, a minha família é assim, pois bem, eu sou dessa forma. E tem uma história para ilustrar isso. Jesus, ele ensinou algo muito profundo sobre a origem das atitudes humanas. Ele disse que do coração procedem os pensamentos, as intenções e as ações do homem. Ele fala isso em Mateus 15:19. E essa frase revela um princípio importante. Aquilo que acontece fora, muitas vezes, tem origem em algo que está sendo sustentado dentro de nós mesmos. E muitas pessoas acabam sustentando coisas que fazem com que os resultados externos da vida dela continuem sendo sempre os mesmos. Mas se os padrões internos eles continuam, ela quer um tipo de mudança e os padrões internos permanecem, os resultados eles vão se repetir. Inevitavelmente serão repetidos. Grande parte do comportamento humano acontece de forma automática. Para ser mais específico contigo, a neurociência revela que a partir dos 35 anos de idade, 95% do pensamento da mente humana é desenvolvido, processado com base em paradigmas mentais. Traduzindo, são pensamentos automáticos que não passam pela sua mente consciente. Vou te dar alguns exemplos básicos disso, tá? Você acorda, levanta, sempre tem o mesmo padrão, pega o celular, roda alguma coisa antes mesmo de levantar da cama, bloqueia o celular, levanta, vai lá, escova o dente sempre com a mesma mão, coloca a camiseta ou a calça primeiro, você tem esse padrão, sempre pelo mesmo braço, o tênis sempre pelo mesmo pé, a meia, o local, o caminho que você tem e trilha para ir para o serviço, ou faculdade, ou escola, sempre é o mesmo. Bom, ao longo da vida, nós desenvolvemos esse padrão de pensamento automático. E quanto mais nós acabamos desenvolvendo essas formas habituais de reagir a situações, também como desafios, dinheiro, relacionamento, críticas ou oportunidades, essas reações acabam formando padrões invisíveis dentro do nosso cérebro e dentro do nosso coração. O sentimento do nosso coração, que também tem neurônios, produz um campo eletromagnético, tá? Por exemplo, sempre esperar que algo dê errado. Tem pessoas que elas sempre esperam que algo aconteça de errado e utilizam de uma frase ainda. Bom, eu estou guardando dinheiro para que, caso algo dê errado, eu tenho esse dinheiro aqui. Eu estou guardando o dinheiro para um imprevisto. Você percebe que o padrão mental é guardar dinheiro para o imprevisto? Então, o propósito do dinheiro que você guarda é para que exista um imprevisto. Quando nós falamos do conceito de fé, energia, física quântica e o exercício quântico que Jesus fazia, era basicamente Jesus dizer isso aqui, ó. Bom, eu estou guardando 5 pães para que, caso alguém fique com fome. Percebe que se você permanecer com esse padrão de pensamento, você inconscientemente está criando o resultado, o efeito. Essa é a lei da ação e da reação. Quando você diz que está guardando dinheiro para um imprevisto, o propósito do dinheiro se torna um imprevisto. Da mesma forma que o propósito do pão se torna suprir a fome. Por mais que não houvesse fome, ele ficará lá até que a fome exista. É dessa forma que você utiliza os alimentos dentro de casa, não? Ficará lá até que a fome exista. Então, o dinheiro ficará lá também até que o imprevisto exista. Pois bem, se não houver imprevisto, o que acontece com o dinheiro? Nada? Ele fica parado? Bom, isso também é uma lei. Nada no universo fica parado. Tudo que Deus fez está em movimento, está vibrando em determinadas frequências e evolui sozinho.
Se você manter algo em inércia, como por exemplo o dinheiro, que ele é uma frequência, ele não vai ficar parado. Ele vai dar um jeito de sair para um lado, para cima, para o outro, para algum local ou justamente para o propósito que você está criando, que é o imprevisto. Para exemplificar isso aqui de forma prática para você, tá? Quando uma pessoa diz que está guardando dinheiro para o imprevisto, bom, vai quebrar alguma coisa dentro da casa dela sem que ela estivesse esperando. Ela vai pegar algum tipo de doença para que ela compre remédio. Algumas pessoas acabam se acidentando, tem pessoas que se acidentam com uma recorrência que é absurda. Ela vai precisar comprar uma nova roupa, alguma coisa, para que o propósito do dinheiro seja executado. Você conseguiu entender isso? Percebe que mudar um padrão mental de afirmação, mudar uma intenção, a intenção que você está colocando muda todas as coisas? Porque se a partir de hoje você começar a guardar dinheiro para um investimento, guardar dinheiro para... Investimento é a melhor palavra. Investimento em conhecimento, investimento em uma viagem, investimento em uma experiência, investimento em algo novo. E aí pode ser carro, casa, aquilo que você deseja. Guardar dinheiro para um investimento muda completamente o objetivo, o propósito do dinheiro. Então agora o dinheiro ele ficará lá até que você invista. E não mais sair e escorrer pelo ralo, como areia pelos dedos, sempre que houver um imprevisto. Dessa forma, você muda a intenção, muda a afirmação. Isso vai fazer com que você mude o seu sentimento do seu coração, o seu campo eletromagnético irá mudar também. Dessa forma, tudo na sua vida e tudo ao seu redor irá mudar. E as pessoas elas não dizem isso apenas sobre o dinheiro, tá? Os pensamentos e os padrões que elas estão carregando de forma invisível. Tem pessoas que carregam padrões sobre desistir rapidamente diante de qualquer dificuldade. A primeira dificuldade que apareça, ela desiste. Pessoas que evitam decisões importantes, elas fogem e se recuam disso. Pessoas que reagem com medo a novas oportunidades. Se alguma oportunidade aparece para ela, bom, ela cria 1001 situações possíveis daquilo dar errado, então ela fica com medo e foge daquilo. Quando esses padrões eles não são percebidos, eles continuam influenciando as suas escolhas e resultados futuros, presentes e passados. E o primeiro passo para a mudança, desde que eu disse lá no começo de toda essa nossa jornada, é o reconhecimento. Então, o primeiro passo é reconhecer o padrão, reconhecer que o padrão existe. Padrões invisíveis de controle de programação automática só têm poder enquanto eles continuam invisíveis. Hoje você acende uma luz dentro desse quarto escuro. Hoje você acende uma luz dentro dessa escuridão para que você reconheça esses padrões e para que eles parem de controlar a sua vida. Você vai pegar o diário e vai fazer o exercício de hoje. No diário você vai responder com sinceridade, tá bom? Como observador, não é necessário julgamento, você vai responder como observador, aquele que está anterior à mente consciente, anterior à mente. Pergunta: que padrões eu percebo na minha vida financeira? Exemplos, tá? Eu evito olhar para as contas, eu gasto impulsivamente quando eu estou ansioso, eu nunca tenho reserva, eu fico desconfortável quando o assunto ele é dinheiro, eu nunca cobro o quanto o meu trabalho realmente vale por talvez um sentimento de não merecimento, entende? Pergunta 2. Que padrões eu percebo na minha forma de agir? Exemplos. Bom, eu começo coisas e não termino. Começo a ler um livro, não termino. Começo um curso, não termino. Começo um novo objetivo, não termino. Adiamento constante de decisões importantes. Preciso de decisões perfeitas para começar. Sabe esse tipo de pessoa? Não, se o cenário não estiver completamente perfeito, ela não começa? Não começa nunca, né? Bom, eu cedo facilmente quando eu encontro resistência. São todos padrões. Se encontrar um tipo de resistência, você já cede. Pergunta número 3. Que pensamentos eu repito com frequência na minha mente? Exemplos. A minha vida é complicada? Eu não sou bom nisso? Isso nunca dá certo para mim? Ah, é porque você não conhece minha história? Sabe os leões que a gente falou lá desde o início? Não é para mim? Quando eu tiver mais tempo eu faço? Quando? Lá no futuro, um dia eu faço? Sempre no futuro? Então você vai responder e escrever com honestidade, tá? Não pule a pergunta simplesmente porque ela é desconfortável. É exatamente aquilo que te gera desconforto, que é o que mais precisa ser visto, é o que mais precisa ser olhado. Lembra que eu falei sobre olhar para as sombras? Siga isso que eu estou te dizendo.
Ao final, você vai escolher um único padrão, aquele padrão que ficou mais claro dentro de tudo que você escreveu, dentro das respostas. Você vai escrever ele no diário e ao lado você vai reconhecer. Escreva assim, ó, eu vi e eu reconheci, eu te vejo. E eu escolho não repetir este padrão ou no dia de hoje ou no dia de amanhã, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Tá? Essa é justamente a sua ação coerente, tá? Essa é a sua ação que você irá fazer. Aquele padrão que você identificou com mais clareza, você não vai repetir ele, tá bom? Um único, não é para querer mudar todos os padrões de uma vez, não é dessa forma que acontece. Escolha um único, mude aquele padrão único e específico, porque isso vai gerar um efeito em cadeia, tá? Vai facilitar a mudança de todos os outros. E lembra, tá? O objetivo não é que você fique se punindo com sentimento de culpa, tá? Por ter tido esses padrões no passado. O objetivo é que você veja e reconheça como identidade de observador, porque aquela pessoa que vê, ela traz luz, e a luz é justamente aquilo que te dá a capacidade de escolha, de poder escolher diferente, e quem consegue ver não vai repetir aquele padrão por estar reconhecendo ele. A sua declaração do dia é: eu sou consciente dos padrões que estavam influenciando a minha vida. Essa consciência muda toda a sua percepção. Pergunta para seu diário: qual padrão da minha vida eu percebo com mais clareza no dia de hoje? Coloque essa resposta, responda tudo no diário. E ao finalizar o dia, faça o seu check-in. Perfeito? Essa é a sua tarefa, essa é a sua ação. Faça isso, execute. Nós nos vemos amanhã.